O contrário também é verdade. This is a journey into sound. Bom dia, decidimos trazer hoje aqui através desta linda videochamada a Francisca Canedo. A Francisca está aqui principalmente por dois motivos, que são o facto de ela ter feito Erasmus em Madrid e também ser membro do corpo editorial da revista Má já há algum tempo. Obrigada por, ia dizer estares aqui, mas tu não estás aqui, estás no computador. Eu tenho muito gosto, obrigada pelo convite. Se calhar começava por te perguntar porque é que tu escolheste ir para fazer Erasmus, para uma faculdade, para a ETSAM em Madrid, não é? Porque é que escolheste ir para lá? Sempre era o que tu querias? É uma boa pergunta. Talvez seja um bocadinho difícil de responder acertadamente, porque então agora tenho uma ideia totalmente diferente da que tinha quando me inscrevi, quando me candidatei, mas essencialmente a minha escolha baseou-se no facto de ser uma escola conceituada, numa cidade que eu adoro e que já conhecia relativamente bem, portanto, lá está, tinha alguma afinidade, num país que eu também gosto muitíssimo e que naturalmente também tenho alguma afinidade, e uma língua extraordinária que é o espanhol e que eu queria muito dominar. Uhum. E então lá me candidatei por todos esses motivos, lá está, facilmente consegui, acho que apesar de tudo não é uma escola muito requisitada, mas não sei, talvez as pessoas tenham algum preconceito, não sei, talvez por causa da distância ou assim, mas quero já desmistificar e dizer que isso é uma parvoíce. Sim, eu acho que as pessoas muitas vezes aproveitam do Erasmus para poder ir para sítios mais longe e como Espanha é mesmo aqui ao lado, acaba por ser um pouco Sim, subvalorizado. sem dúvida nenhuma, eu percebo perfeitamente e lá está, a dada altura também para mim foi uma questão, mas rapidamente desapareceu e hoje em dia estou muito grata de não ter posto esse, como é que se diz, esse objetivo à frente de tudo o resto. Uhum. E a realidade depois quando chegaste lá correspondeu às expectativas que tinhas? Mais ou menos, mais ou menos. Houve certas coisas que me surpreenderam bastante. Lá está, eu tinha a ideia que ia ser relativamente diferente, primeiro porque a escola tem uma dimensão que em nada se compara à FAUP, é muito maior, com muito mais estudantes e isso sente-se no dia a dia, nos corredores, na vida e inclusivamente no trabalho dentro da turma. Porque, por exemplo, em projeto, a minha turma era constituída por 75 pessoas e em, não sei, talvez mês a mês, juntávamos com um outro grupo de 75 pessoas para uma conversa geral. Portanto, imaginem, eram 150 pessoas numa sala. Lá está. Se na faculdade às vezes, se a nossa faculdade às vezes é difícil ter tanta gente num auditório só, imagina numa pequena sala, se calhar genericamente não é assim tão pequena, mas 150 pessoas, faz dela um cubículo e às vezes era um bocadinho complicado, mas lá está, a questão da dimensão foi uma coisa que me surpreendeu bastante. A metodologia, porque lidar com 75 pessoas é muito diferente do que lidar com 30 ou 33, e por isso o método que era usado na aula surpreendeu-me bastante, se calhar um bocadinho pela negativa,
porque quem está habituado à proximidade que temos com o professor durante as aulas, em que partilhamos uma caneta, partilhamos um papel e as ideias fluem e discutem-se com outra facilidade, ali na exame de 15 em 15 dias, sim, se não me engano, de 15 em 15 dias, tínhamos de trazer trabalho já muito consolidado para ser apresentado quase como um trabalho finalizado, e às vezes o feedback não era tão interessante, porque lá está, perde-se muito nessa apresentação, e é tão difícil às vezes falar para 75 pessoas e principalmente noutra língua que então no início não se domina e não se consegue encontrar a palavra certa. Portanto, se os desenhos não falam por si, que às vezes é muito natural no início de um projeto, e se a pessoa não consegue falar, a coisa fica muito complicada. Mas foi uma experiência muito interessante e que me deu muita desenvoltura nesse sentido, na capacidade que tenho de comunicar os meus projetos, que é uma coisa que às vezes passa um bocadinho ao lado na FAUP, porque lá está, ok, temos um acompanhamento próximo com o professor, semanalmente, mas esta questão de nos porem à prova à frente de muita gente se calhar é uma situação que acontece com muito pouca frequência. Agora fiquei com curiosidade, era um professor para essa gente toda? Era um professor principal e alguns assistentes, mas diga-se de passagem que os assistentes eram arquitetos já muito qualificados, vamos dizer assim, alguns já muito conhecidos na praça e pessoas muito interessantes, mas que, lá está, faziam o seu comentário sentadinhos na cadeira depois de assistir a 5 minutos de apresentação, o que também não acrescentava grande coisa. Claro que eram perspectivas diferentes e às vezes isso gerava alguma discussão, o que é sempre super interessante, mas ficava por aí. Acho que só mesmo no final, portanto no final do semestre, em que finalmente trazemos coisas impressas e discutimos em cima de uma mesa com os 3 assistentes e o professor à mesa, aí sim já se sente outra dinâmica, mas é tão pouco, é tão difícil de pegar aí. Às vezes aí as coisas já estão tão fechadas que qualquer comentário às vezes até é mais agressivo e assustador. Mas sim, foi uma experiência fantástica, gostei muito. E para além do projeto, nas outras disciplinas, bem grande diferença, como é que era? Foi muito engraçado, eu fiz um percurso interessante porque de alguma maneira quis combater as falhas que eu entendo que haja um bocadinho na FAUP, tanto da parte mais gráfica, da apresentação do projeto, que os espanhóis, diga-se de passagem, são fortíssimos. Eu acho que eles vendem o trabalho deles de uma maneira extraordinária, porque têm as ferramentas para, vamos dizer, acho que é importante deixar isso bem claro. Eles desde cedo trabalham e manuseiam softwares de design e lá está, como Photoshop, InDesign e outros tantos que nós na FAUP só por, lá está, vontade própria é que começamos a pegar e a experimentar, e muitas das vezes sem formação, porque isso é caro e custa dinheiro. Lá está, são coisas com alguns gaps. Portanto, eu decidi escolher algumas cadeiras que eu entendia que poderiam ser interessantes nesse sentido e escolhi uma cadeira de design gráfico associado à arquitetura, em que tivemos de desenvolver um livro, um flyer, um tríptico e ainda um póster. Isso era o material de entrega no final do semestre, mas todas as semanas discutíamos o trabalho que íamos desenvolvendo, as peças gráficas que íamos trazendo e depois, lá está, com a ajuda dos professores, íamos aprendendo a desenvolver a parte editorial. O que eu achei super interessante
foi muito engraçado, trabalhávamos com 2 professores muito ativos, muito... Lá está, das coisas que mais me fascinou então nos espanhóis foi essa vontade, essa alegria, essa, às vezes, maneira crua de dizer as coisas, mas lá está, com a devida interpretação era super engraçado, uma energia diferente, sem dúvida nenhuma. Mas, para além dessa cadeira, fiz eles chamam-lhe talher, e era um talher de desenho e achei super divertido porque era quase foi o meu regresso ao desenho de primeiro ano, porque tínhamos imenso trabalho de campo e saíamos à rua e visitávamos esta praça e aquela e ver a cidade com esses olhos atentos de quem quer desenhar, quem quer registar alguma coisa, é uma maneira extraordinária de conhecer a cidade. Então para mim ainda me deixou mais apaixonada por Madrid e fiz trabalhos super engraçados, diverti-me muito, que eu também acho que é super importante na experiência de Erasmus, e no final fiquei com os resultados engraçadíssimos, um caderno de campo super artístico, alternativo de alguma maneira, porque éramos sempre incentivados a usar técnicas diferentes, a experimentar, e lá está, não tinha necessariamente de ser uma coisa representativa, isto é, um desenho figurativo, mas tinha de ser uma expressão daquilo que sentíamos quando estávamos no lugar, e isso para mim deu-me uma liberdade muito engraçada e acho genuinamente que tirei muito partido dessa experiência. E por fim tive uma outra cadeira que se chamava Composição Arquitetónica, que era uma espécie de teoria da arquitetura, mas carregado de referências e de, lá está, explicações também um bocadinho históricas do passar do tempo, claramente associado à arquitetura e não só, porque também misturava sempre tendências artísticas, correntes artísticas, e tive um professor fantástico, gostei muito, tive muito gosto em assistir àquelas aulas, porque mais do que uma explicação, e que às vezes pode ser um bocadinho entediante, aquilo era muito ativo, participativo, ele fazia questão de nos trazer para o assunto, de discutirmos determinados aspectos, de trazer para a nossa realidade de estudantes algumas coisas que foram acontecendo, ou que disputaram alguns movimentos artísticos, por exemplo, e mesmo o método de avaliação dessa cadeira foi super engraçado porque eram desafios semanais, quase como se fossem pequenos exercícios que tínhamos de resolver, e muitas das vezes era com a assistência do professor, portanto trabalhávamos em aula, e isso criou uma dinâmica super engraçada, que depois era levado para as aulas teóricas, uma coisa giríssima, gostei imenso, achei que ganhei muito e cresci bastante com essas aulas. Claro que, lá está, havia muita coisa que estava a ser falada que eu já conhecia, mas outra tanta, por exemplo, da cultura espanhola, que foi interessantíssimo e que não seria de outra maneira. Sim, e achas como é que nós, ou seja, pegando nesses exemplos das disciplinas que tu tiveste, mas pensando também se calhar não só aquilo que foram os teus estudos em Madrid, mas também noutras faculdades e assim, como é que achas que nós podíamos trazer essas iniciativas de ensino de outros países para cá, mantendo na mesma este ambiente? Como é que achas que isso se podia fazer? Se é que concordas que se devia fazer? Lá está. A minha experiência de Erasmus, aquilo que me diz, aquilo que me trouxe, é que de facto na FAUP temos coisas extraordinárias que têm de ser preservadas e que têm de ser elogiadas, como a experiência de desenho, sem dúvida nenhuma, e que eu retomei lá e que hoje em dia, lá está, dou muitíssimo valor, porque sem dúvida alguma me faz ver as coisas de uma maneira diferente, uma perspectiva mais atenta, mais consolidada, mais clara,
Mas por outro lado entendo, e lá está, é uma coisa que eu vejo, o que eu vi em Madrid, é que há muita gente jovem a trabalhar já e que vai acompanhando os professores, lá está, tanto na perspectiva, tanto na postura de um auxiliar, como acontece em projeto, mas também como pessoa que vai lá comentar os projetos e que, apesar de muitas vezes são alunos de doutoramento, que estão a trabalhar inclusivamente com os professores que estão a dar a cadeira e vão esporadicamente à aula comentar, e isso traz um espírito e uma brisa muito refrescante para a prática, para a nossa prática académica. Eu acho que a FAUP poderia ganhar muito com isso, lá está, esta é a minha perspectiva, mas acho que, pelo que vi, acho que isso seria sem dúvida uma coisa muito vantajosa, acho que teríamos todos a ganhar com isso, haver perspectivas que trouxessem alguma controvérsia, claro, sempre dentro dos limites da razoabilidade, mas como sempre, mas acho que é importante haver alguma discórdia para que se gere espaço para a discussão e que as pessoas tenham vontade de o fazer. O que me dá a parecer é que andamos todos um bocadinho adormecidos. Essa realmente é a ideia que a nossa escola me dá. Andamos muito parados no tempo, isso sem dúvida, mas lá está. Ao mesmo tempo consigo ver que temos muitas coisas boas e que têm de ser preservadas e comemoradas. Sim, e estavas a falar agora que, pronto, que existiam muitas pessoas mais novas também a fazer parte das aulas e assim, e relativamente à força estudantil, existe uma associação de estudantes presente na tua faculdade de Madrid? Eu sei que sim, mas durante o semestre que lá estive pareceu-me muito invisível. Nisso eu acho que a nossa associação de estudantes mete-os no chinelo. Sem dúvida nenhuma, lá está. Eu, como sabes, eu já fiz parte da associação e deu-me sempre muito, muito, muito gozo participar em todas as iniciativas que tínhamos, e por isso te digo que a nossa associação é super ativa, muito participativa, muito presente na vida académica da FAUP, mas em Madrid não tive essa sensação. Infelizmente, acho que lhes passa um bocadinho ao lado. Fazendo se calhar então o salto, pronto, tu pertences ao corpo editorial da revista Má, que é uma revista da Associação de Estudantes, desde o primeiro número registado e que está disponível para venda, com o tema colecionar. Exatamente. Se calhar gostava que falasse um bocadinho dessa experiência, como é que é dinamizar uma revista, selecionar as várias participações, ordená-las, tudo isso. Bem, Raquel, nesta pergunta também me podes tu ajudar. Eu embarquei nesta aventura a convite do Daniel Sá, que na altura liderava a equipa editorial da FAUP. Efetivamente já tinha sido lançado o primeiro número, que tinha como tema Habitar, e que foi uma experiência extraordinária para eles. Eu acho que então como grupo, como estudantes de arquitetura, como pessoas capazes de criar um produto editorial, foi um momento de explosão, diria. Eu acho que o esforço colocado no primeiro número foi sobre-humano, a meu ver, porque achei extraordinário a capacidade que eles tiveram em criar um conceito novo de revista e desenvolvê-lo e efetivamente criar material, convidar as pessoas para participar na revista,
e reunir num só número dezenas de participações interessantíssimas e lá está, com uma vontade artística e ao mesmo tempo crítica que eu achei extraordinária. Portanto, eu fui apanhada nessa onda, já no desenvolvimento do segundo número, que teve como tema, como já disseste, colecionar, e a verdade é que fui levada com a corrente e foi um excelente momento para absorver tudo o que eles tinham aprendido e que eu depois tive a oportunidade também de acompanhar. Mas se calhar mais depressa falo no segundo número oficial, vamos dizer assim, que foi o nosso, com o tema Compor, que me deu um gosto extraordinário e que teve os seus altos e baixos, como tudo, mas que sem dúvida foi uma experiência extraordinária e que me fez crescer muitíssimo. É um trabalho exaustivo porque não somos profissionais e ao mesmo tempo estamos a conciliar os nossos estudos com esta atividade extracurricular e acima de tudo, lá está, exige uma parte criativa muito intensa porque, como sabem, a MA funciona por temas e desde o momento da eleição do tema até ao fecho da revista e o próprio momento do lançamento da revista são turbilhões de episódios criativos que têm de nascer de alguma maneira, e aí eu agradeço do fundo do meu coração a toda a equipa que esteve connosco, porque lá está, sozinhos ninguém é capaz de fazer nada, mas então neste trabalho eu acho que a equipa e a vontade de juntos criarmos algo foi importantíssimo. Por exemplo, a escolha do tema a mim deu-me um gosto extraordinário, porque foram dias e dias de brainstorming em que trazíamos as ideias para cima da mesa e discutíamos muito e de alguma maneira tentávamos, lá está, justificar e refutar algumas coisas e lá está, um trabalho de equipa muito intenso. Mas depois também te digo que os pedidos que fazíamos às pessoas, que eram até relativamente específicos e que tinham de ser direcionados àquela pessoa, também foi um trabalho muito minucioso e que levou o seu tempo e lá está. É em si só também um trabalho muito interessante e muito gratificante. O desenho da revista, nós contamos com o trabalho do Rafael Gonçalves, que é um amigo nosso, designer, e que fez um trabalho esplêndido. Eu acho que ele de facto teve uma capacidade de ouvir as nossas ideias e de convertê-las naquilo que hoje conhecemos como a revista Compor, da MA. E lá está, sem ele não teríamos o produto que eu acho que é efetivamente um objeto bonito e que também tem todo o interesse que seja. Até ao momento do lançamento, com a presença dos espacialistas e com aquele cenário idílico no Carlos Ramos em que lá está a folhagem, o chão, as pessoas reunidas à volta do pátio, foi um momento mágico e que, lá está, é super interessante e mais uma vez muito gratificante quando ao final de um ano de trabalho as coisas realmente surgem e têm um aspecto e um significado tão importantes e tão bonitos. Sim, e eu acho que apesar de todas as peripécias e de todos os problemas e contratempos
Claro, é muito importante deixar isso bem assente, porque às vezes uma pessoa vê-se emaranhada em mil e uma coisas, em mil e um problemazinhos às vezes, mas que têm de ser resolvidos. E se calhar é até exatamente por isso que é tão gratificante, porque uma pessoa sofre. Era o que eu ia dizer, que apesar de todas essas peripécias que possam acontecer, acho que são maiores os benefícios do que os problemas em conciliar as várias atividades e tudo mais. Acho que acabamos sempre por ter mais benefícios em ter esta experiência, seja no departamento editorial, seja noutro departamento qualquer da Associação de Estudantes. Aprendemos a fazer imensas coisas e participamos em conferências, em conversas, em publicações, até nos convívios, e tudo isso é realmente importante. Sem dúvida nenhuma. Muito importante, muito importante. Lá está. E quero também dizer que o departamento editorial acho que tem um papel importante mesmo para os próprios estudantes, porque é um veículo interno que pode e tem força para fazer chegar mais longe as ideias dos próprios estudantes. E acho que é importante que as pessoas saibam disso e que se envolvam e que participem, porque estamos a dar uma oportunidade para as pessoas também se autopublicitarem. Estou a brincar e não estou a brincar, eu acho que isto é realmente importante. Uma pessoa tem de valorizar o meio que foi criado já há 4 anos atrás, o veículo de informação que foi criado e que uma pessoa não pode negligenciar. Eu acho que é importante que as pessoas se envolvam e que tenham essa consciência e que, lá está, é um meio fabuloso de partilharem aquilo que sabem, aquilo que pensam, as coisas que sabem fazer, para além da arquitetura, que isso também é tão lindo e tão importante. Lá está, um bocadinho de tudo. E esta revista traz essa possibilidade e é importante que os alunos e todos os estudantes e mesmo o corpo docente tenham essa consciência. Sim, concordo completamente, e uma pessoa também tem muita tendência a focar-se muito nas aulas e nos vários trabalhos que tem para fazer e acaba por se esquecer de abrir um bocadinho os horizontes e fazer outras atividades, coisas. Pronto, neste caso a revista está diretamente relacionada com a arquitetura, mas podia não estar. Claro. É igualmente importante, não é? Claro que sim, mas a verdade é que nós também damos essa abertura. Claro que, pronto, trabalhamos com temas e gostamos que as pessoas se cinjam ao tema, mas a verdade é que há tantas possibilidades que participem. Lá está, e quando se fala da MA, fala-se da Dédalo, lá está, temos publicações extraordinárias e uma pessoa tem de valorizar esses veículos de informação e usá-los com consciência. Sim, sem dúvida alguma. E então, assim, em tom de nostalgia, quais é que são as tuas expectativas para o próximo número da revista? Com novas contribuições, novo tema, o que achas deste tema do Inverteres? Bem, eu recordo-me de ter participado na própria escolha do tema e digo desde já que eu acho muito interessante, porque mais uma vez acho que consegue ser bastante abrangente e bastante motivador de algumas experiências interessantes. E agora, querendo ser um bocadinho mais específica, eu vejo este tema de uma maneira muito particular, até porque trabalhei com esta temática enquanto estive em Madrid
que foi a vontade que deveríamos ter, o que devíamos cultivar de inverter a situação que temos no nosso país no que diz respeito à desertificação do interior. Eu em Madrid, nessa dita cadeira de design gráfico, ou design editorial, trabalhei esse tema e explorei e tive de fazer alguma pesquisa porque era importante ter algum material para trabalhar e a verdade é que me assustei e os números são tremendos, é assustador. A verdade é que nós portugueses só ocupamos, não ocupamos nem 2/3 do nosso território, o que é assustador e entristece-me. Eu digo isto e venho tocar neste tema porque a verdade é que enquanto arquitetos eu entendo que podemos ter alguma palavra sobre isso e se calhar deixo isto um bocadinho se calhar como um reto para que as pessoas pensem e consigam refletir um bocadinho sobre isto. Acho que é sempre importante e por isso também vos dou os parabéns porque acho que podemos dizer muito com este tema, o que interessa é que tenhamos um sentido crítico apurado e que as coisas sejam discutíveis, efetivamente discutidas. Acho que está tudo dito, pronto. Bem, obrigada. Não sei se Obrigada. tens mais alguma coisa a acrescentar, alguma história, alguma coisinha que traz lá de Madrid para cá. Não, só dizer que independentemente do sítio, uma pessoa tem de viver intensamente a experiência e aproveitar cada momento, seja ele estudando, participando no que quer que seja, viver a vida cultural, a oferta cultural que a cidade tem. Em Madrid para mim isso foi uma coisa surpreendente e me agradou muitíssimo e acho que também me trouxe muito para além da arquitetura e não só, sei lá, desfrutem muito, aproveitem bem e divirtam-se, é um momento extraordinário, vale a pena, sem dúvida nenhuma. Pronto, acho que ficamos por aqui, se calhar então. É isso mesmo, obrigada mais uma vez. Espero que estejam todos em casa. Exatamente, a brincar, é isso mesmo, fiquem em casa e aproveitem. Exato. Aproveitem.